Bom dia pra vocês, meus amigos. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelman. Como é que vocês estão aí? Como é que vai iniciar esse dia de vocês? Espero que o dia de vocês seja maravilhoso, tá? Espero que o dia de vocês comece da melhor forma possível, com felicidade, saúde. É isso que eu desejo pra cada um de vocês, tá? Eu fico muito feliz quando recebo alguma mensagem, que eu vejo que o nosso vídeo tá chegando a muita gente, né? É um sonho que eu tenho em fazer esse canal funcionar, é um sonho que eu tenho em fazer com que as minhas opiniões, as minhas informações possam chegar aí em grande parte, né, em muitas pessoas. Isso tem acontecido constantemente aqui no canal. Já batemos aí só nesse mês 900 mil visualizações, chegando a quase 1 milhão de visualizações só nesse mês, né, com os vídeos que a gente posta, com as lives, enfim. Então é muito bom ter vocês aqui com a gente, tá? Mas, sem mais delongas, vamos às informações de hoje, meus amigos, porque o técnico Rogério Ceni, ele estabeleceu mais um recorde. Aí tu vai falar assim pra mim, pô, Jonas, você critica pra caramba o cara, né? Você bate nele pra caramba. E aí, ele tá aí batendo recorde atrás de recorde. Eu vou trazer informação, depois eu vou dar minha opinião, tá, meus amigos? Com essa vitória aí, né, o Bahia estabeleceu, com o último triunfo, né, contra a equipe do Vasco da Gama, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, o Tricolor chegou a 56 pontos, cara, e alcançou sua melhor pontuação desde os pontos corridos, já viraram uma fórmula aí, né, de disputa da Série A, que foi em 2003, tá? E tudo isso com ainda 3 rodadas por jogar. Então a tendência é que que esse recorde efetivamente ele seja, né, ainda mais vai aumentar ainda mais esse recorde, tá? Agora tá na 6ª colocação com 56 pontos e 24 com 53. Enfim, desde quando foi criado, né, bateu o recorde aí o Rogério Ceni, tá? O Bahia do Rogério Ceni, tá? O Bahia já tem, portanto, estabelecido 3 recordes pessoais nesse Campeonato Brasileiro de 2025, né? Recentemente o Tricolor venceu o Bragantino na casa de apostas Arena Fonte Nova e alcançou o maior número de vitórias como mandante no Campeonato Brasileiro. E em outubro, cara, o Bahia é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, tá? Só pra deixar claro isso, tá? Ganhar do Bahia na Fonte Nova é difícil pra caramba. O que seria do Bahia sem a Fonte Nova, tá, meu? Só pra deixar claro. O time do Rogério Ceni ainda pode conquistar outra marca relevante, cara, de melhor colocação na era dos pontos corridos, né? E não falta muito, já que basta manter o desempenho atual para superar o 8º lugar conquistado no ano passado. O próximo compromisso é em busca da vaga direta na Libertadores da América e de novos recordes será disputado sexta-feira contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A partida vai rolar às 19 horas de Brasília, um dia antes aí da final da Libertadores da América. E aí você fala, Jonas, você critica tanto o Rogério Ceni, e aí recorde atrás de recorde. Cara, como eu posso dizer, é o que eu venho falando aqui constantemente pra vocês e vou voltar a refletir junto com vocês. O trabalho do Rogério Ceni, se for comparado com o que foi feito anteriormente, ele é um espetáculo. Ele é maravilhoso, ele é um espetáculo, o melhor técnico do planeta. Com todo respeito. Só que se você... eu costumo falar que eu sou um drone, né? Eu sou um drone vendo de fora tudo o que tá acontecendo. Eu não falo com amor, não falo com raiva. Quem me acompanha sabe aqui há bastante tempo. Ano passado, quando o Bahia tava na vice-liderança e quase assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, eu elogiei demais o trabalho. Elogiei demais o futebol que vinha sendo apresentado. E a partir do momento que caiu e despencou no segundo turno, cabe a gente criticar também. Aqui a gente não tem ligação com nada e nem com ninguém. Tá jogando bem, a gente elogia. Tá jogando mal, a gente critica, faz parte. Segue o jogo, segue o baile, né? Esse é o primeiro passo. E aí, meus amigos, eu concordo, recorde batido, o Bahia sem sustos, o Bahia provavelmente em mais uma Libertadores da América, tudo que foi passado pelo Grupo City pra ele tá sendo feito, tá sendo cumprido. Então, assim, o Rogério Ceni, eu costumo falar que ele tá ticando aqui no papel, né? Deram um papel com ele com metas, né? E aí ele, meta 1, né? Meta 2, meta 3, né? Ele tá cumprindo todas as metas, é fato. Agora, a grande questão é que eu não posso, Jonas, se eu estivesse sendo injusto, vocês até falem comigo aí no chat. Jonas, eu não posso ser injusto com quem passou pelo Bahia e não teve as condições que o Rogério Ceni tá tendo. As condições espetaculares. Cara, gente, o Bahia hoje dá as melhores condições, uma das melhores condições de trabalho do futebol sul-americano. Do futebol sul-americano, não é do futebol brasileiro, não. Então, assim, como que você não consegue fazer um trabalho consistente, né? Como que você não consegue fazer um trabalho consistente se tendo todas essas condições? Cara, tu tem que ser um técnico muito ruim. Muito ruim, né? O Paiva passou por ali, enfim, aí veio o Rogério Ceni, e o Rogério Ceni não teve outro treinador que comandou o Bahia com tantas condições de investimento, condição
estrutural, tranquilidade para poder trabalhar. Enfim, eu acho que hoje o Rogério Ceni é o técnico que tem mais tranquilidade para poder trabalhar. Mais tranquilidade. Dentre todos os times do Brasil, Flamengo, Palmeiras, eu acho que ele tem mais tranquilidade. Por que ele tem a maior tranquilidade? Porque, vamos lá, o Flamengo tem uma pressão para ser campeão. E aí, como todo ano briga para ser campeão, briga, no segundo colocado a torcida já fica puta da vida. Palmeiras, a torcida do Palmeiras está revoltada com o Abel Ferreira também, porque pode estar entregando para o Flamengo o título brasileiro. O Rogério Ceni, ele fica flutuando nessa. Como assim, Jonas? E flutuando como? Cara, como é que tu bate? Critica o Rogério Ceni, que tá colocando o Bahia para poder brigar lá no alto da tabela, se 2 anos atrás era um Bahia que brigava para não cair, sabe? Então, assim, é difícil pro torcedor realmente fazer esse exercício de que, pô, cara, mas como assim? Né? Lá atrás, né? Os recordes batidos. O meu exercício é diferente. E eu respeito quem acha que o Rogério Ceni tá, pô, espetacular, um trabalho maravilhoso, lindo, espetacular e tal. Eu acho, beleza, eu respeito isso. Só que o meu exercício é diferente. O meu exercício é de que os outros treinadores que passaram não tiveram as condições aí que ele está tendo, e com as condições que ele está tendo aí de trabalho, eu acho que o futebol demonstrado deveria ser melhor. Eu acho que o Bahia ele deveria até estar brigando pelo título brasileiro. Essa é a minha concepção. Eu tô cobrando muito? Pode ser. Né? Eu tô querendo muito? Pode ser. É o que eu vejo aí desse Bahia. Estrutura, gente, não tem. Poucos times no futebol brasileiro tem a torcida que tem, que bota 45 mil espectadores. No Palmeiras não bota, cara. Só tem 2 times que todo jogo lota os seus estádios. Na Série A é Flamengo e Palmeiras. Aliás, é Flamengo e Bahia. Nem o Palmeiras bota todo jogo 45 mil. Sabe? Pagamento em dia, estrutura de trabalho, tranquilidade. A torcida do Bahia cobra, mas também não cobra incessantemente. A torcida do Bahia não tá pedindo muito, né? Só tá pedindo garra e determinação, organização, né? Não tá cobrando, sabe? Enfim, eu acho que a diferença, né, a comparação que eu faço é a comparação com o que ele tem nas mãos, não com o que os outros fizeram e que não tiveram nas mãos, né? Essa análise, essa analogia que eu faço com o trabalho aí do Rogério Ceni. Meus amigos, no dia de ontem pipocou aí nas redes sociais, né? Eu não vou falar nem informação, mas a foto do Everton falando sobre um possível interesse do Bahia em contratar o Everton, tá? Jonas, é impossível? Tem informação aí sobre isso? Não, vou ser bem sincero aqui pra vocês, não tem informação nenhuma, até porque eu acho que o Everton, depois do Palmeiras, ele deve terminar a carreira dele. Tá com 37 para 38 anos, faz agora dia 13 de dezembro, 38 anos, tá? Agora ele tá findando o contrato dia 31 de dezembro agora também. Aliás, 31 de dezembro de 26, por melhor dizendo. Ele tem mais um ano aí de contrato. Então, a gente precisa entender o que o Everton quer pra carreira dele, né? Quer terminar no Palmeiras, que eu acho é o que vai acontecer, né? Pelo que eu tô vendo agora, o Everton perdeu a titularidade, o Carlos Miguel é o titular, o Everton é um reserva. Será que ele vai querer ficar o último ano de contrato dele sendo reserva do Carlos Miguel? Será que ele aceitaria uma proposta para ir pro Bahia ou para outro clube para ser titular, né? E hoje, meus amigos, repito e volto a desenhar para vocês, hoje jogar no Bahia não é sacrifício para ninguém não, tá? O Bahia tem que tomar um grande cuidado, porque o que vai chover de empresário querendo colocar jogador no Bahia, porque hoje o Bahia, se não for o melhor, um dos melhores clubes para se colocar jogador hoje. Disputa, né? Paga em dia, paga bem, né? Torcida enganja, dá visualização. Então, antigamente ninguém ia querer jogar no Bahia. Agora o cuidado todo mundo vai querer empurrar jogadores para jogar na equipe do Bahia. Mas não tem nada sobre o Everson. Eu achei ele um baita goleiro. E eu não acho que seja característica do Grupo City, né? Porque tá lá o Danilo, né? O Danilo já tá encerrando a carreira. Eu acho que é até mais novo que o próprio Everson. O Everson vai estar com 38 para 39 anos. Enfim, baita goleiro. Eu acho que o Bahia não é mais time de refúgio, né? Time que não serve pro Palmeiras, que evidentemente que não serve mais pro Bahia. E o Grupo City não quer jogadores em fim de carreira, ele quer jogadores que possam agregar tecnicamente, esportivamente e quem sabe, né, mais pra frente ser vendido por um valor relativamente bom. A mesma coisa eu falo do Everson. O Everson, goleiro do Atlético Mineiro, já teve interesse, teve negociação, trouxemos com exclusividade essa negociação do Everson com o Bahia, foi na final da Copa do Brasil, eu estava lá, eu perguntei pro Everson, tá, sobre o interesse do Bahia. Enfim, e foi por muito pouco, tá? Foi por muito pouco. A grande questão é que o Bahia se movimentou para contratar o Everson, daí
o Atlético Mineiro se movimentou para renovar o contrato e acabou renovando o contrato até 2027. A grande questão é que o Atlético está de mal a pior, tá uma pressão danada lá, atrasos salariais, né? E repito, o Bahia agora ele surge como uma grande possibilidade para esse tipo de jogador, que quer ter tranquilidade, que quer receber em dia, né? Que gosta de se planejar, né? Um clube que tem um planejamento. Enfim, e já o Everson, diferentemente do Everton do Palmeiras, o Everson eu olharia com bons olhos. Eu olharia com bons olhos para reforçar o Bahia na próxima temporada, mas como eu disse, ele tem contrato até dezembro de 2027 e dificilmente vai sair porque o Sampaoli gosta muito dele, tá? Se eu não me engano, foi o Sampaoli que levou ele para lá, né? Eu acho que ele era do Ceará, aí foi pro Santos, do Santos foi pro Atlético, alguma coisa desse tipo aí. Deixa eu ver aqui como é que foi a passagem dele, mas se eu não me engano, foi o Sampaoli que levou ele pro Atlético, sim. O Everson, ele começou a carreira no São Paulo, passou pelo Guaratinguetá, do Guaratinguetá ele foi pro Santos, do Santos ele foi pro Atlético Mineiro, foi justamente isso, então acho que vai ser bem complicado. Em contrapartida, eu acho que o Bahia precisa se reforçar e precisa de um zagueiro experiente, um cara contundente. Se tem pra mim um calcanhar de Aquiles, o elenco do Bahia pra mim ainda é desequilibrado, mas tem um calcanhar de Aquiles ali, né, em algumas posições, e uma delas é na defesa. A defesa pra mim ainda é inconstante. O David Duarte ele joga bem, depois ele joga mal, o Ramos Mingo não tá jogando bem, tem errado bastante também o Ramos Mingo, e aí tem um jogador que é relativamente caro, mas que deixou muito claro já para os seus empresários que quer voltar para o futebol brasileiro, inclusive o próprio Flamengo já procurou o jogador, né? Ele queria voltar agora nessa janela, mas não conseguiu, porque ele queria ser mais visto para essa Copa do Mundo, acabou que não conseguiu negociar com o clube dele, que é o Zenit, é muito difícil. Eu tô falando do zagueiro Nino, cara, ex-Fluminense, que tá jogando no Zenit lá da Rússia, tem 28 anos, ele é pernambucano, tá? Nasceu lá em Recife, tá com 28 anos, zagueiro, destro, ele é da Elenco Esporte Utilidade, tá jogando lá na equipe do Zenit, lá de São Petersburgo, né? Enfim, tá lá desde 2024, ele tem contrato até o meio do ano de 2028, não tá feliz no Zenit e quer voltar para o futebol brasileiro. Agora a grande questão é que as cifras envolvendo esse jogador são muito altas, né? Ele vale hoje 10 milhões de euros, só para você ter uma ideia, 10 milhões de euros, e foi pago por ele, pela equipe do Zenit, 11 milhões de euros. Tá valendo 10 e foi pago 11 milhões de euros. Então, é relevante. É relevante essa contratação. Eu acho que qualquer clube que teria o Nino na sua equipe seria uma equipe mais forte, porque ele é um baita zagueiro, e eu acho que o Bahia ele precisa de um zagueiro experiente, um cara experiente entre aspas, ele tem 28 anos, né? Mas um zagueiro de confiança. Eu acho que falta isso. A linha defensiva do Bahia é uma linha que não me passa confiança. Do meio pra frente é um time que me passa confiança, apesar de ser um time caranguejo, que joga sempre pro lado, né? Mas a defesa eu acho que precisa de mais, né, mais cancha, jogadores mais rodados, né, que os adversários possam olhar e impor respeito. Eu acho que a linha defensiva do Bahia não impõe respeito. Essa é a minha sensação, tá bom? Meus amigos, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, e você pediu e a gente atendeu. Agora temos 3 vídeos aqui no canal, cara, de manhã, na hora do almoço e à noite, pra você sempre ficar muito bem informado. Me siga nas redes sociais, eu sou Jonas Stelman, lá eu falo com a galera, eu troco ideia, enfim, seja membro aqui do canal, tá? E agora a gente mais pra frente vai sortear camisas oficiais pros membros aqui do canal. E o que faz um membro ser diferente? Nas lives ele tem prioridade em participar, em mandar mensagem, os vídeos chegam primeiro pros membros aqui do canal, enfim, dentre outras coisas, tá? E é só me seguir lá nas redes sociais e mandar um direct, a gente troca ideia, tem o grupo de WhatsApp aqui dos membros, então é muito legal e inclusive você ajuda aqui o nosso canal, o nosso crescimento também. Tá bom, meus amigos? Saudações, forte abraço pra você, tamo junto, valeu!